Pois então, eu não esperava falar tão cedo sobre esse assunto por aqui, apesar de ser algo necessário, porém difícil. E quando eu falo difícil, eu não me refiro ao que se diz respeito à complexidade do que a palavra em si significa, mas sim a maneira de como esse termo tem deixado de ter um significado de importância e valor que busque em problematizar situações de maior atenção, ao invés de ser um tema que venha servir de palco para pessoas que acham que são doutores e entendedores de soluções que necessitem de uma noção de realidade, de se mostrarem como pessoas ignorantes e com atitudes de quinta série, com provocações e falta de argumentos, provando por si que não possuem preparo algum, conhecimento, intelecto e noção do que é representar um povo ou um grupo social no que se pode ser chamado como um membro de um partido. Nosso país tem se mostrado cada vez menos preparado para esses assuntos, ou o que realmente falta é aprofundar mais a seriedade dessas pessoas que se dizem justas e de valor, que mais demonstram ter atitudes de adolescentes incompreendidos que não possuem argumentos válidos, além de uma apropriação desrespeitosa e vazia que mais diz respeito às suas personalidades. Obviamente que isso não é só por aqui. Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina e demais outros países também apresentam as suas atuais problemáticas e dificuldades que assolam as suas atuais realidades. Mas de uns anos para cá, aqui no nosso país, essas incompetências vêm ficando cada vez mais evidentes e preocupantes, que até mesmo os eleitores buscam se questionar se tais atitudes têm vindo mesmo da pessoa em quem eles confiaram em colocar lá para lhes representar. Porém, fica uma questão. De quem é a culpa, afinal? Nossa, por ter acreditado fácil demais em propostas que pareciam grandiosas, mas na verdade eram mais rasas que esses candidatos? Ou deles que não se prepararam melhor ou foram buscar uma zona de conforto onde na verdade não existe descanso para quem quer realmente mudar o nosso país onde vivemos? Mas antes de descer a cadeirada, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar o trabalho desse lobo solitário, pois é de graça, você não paga nenhum imposto por aqui e está me ajudando a crescer de forma independente, além de trazer conteúdos legais e diferentes para vocês todas as semanas. E me sigam também nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Essa propaganda não levou nem 30 segundos, deu boa. Entrar no assunto política hoje em dia é tão perigoso quanto e difícil de se dar uma sustentação argumentativa, pois mesmo quem se diz estar preparado e com real noção do que está falando, pode estar se enganando em suas próprias palavras. E falo isso da mesma maneira que busco me debruçar sobre esse assunto que hoje em dia mais parece buscar e julgar o partido culpado pelos problemas do país do que culpar os representantes desses partidos que mancham o trabalho de quem busca fazer a coisa certa. Isso independentemente do lado que seja, direita, esquerda, centrão, isso não importa, porque o problema nem sempre foi o lado, mas sim quem faz parte do lado que está, a pessoa que está fazendo com que tudo se perca. Em um resumo direto, a laranja podre. Isso pode até ser mal interpretado, mesmo que faça sentido, porque bem pela falta de atenção em linhas de diálogo que sejam mais claras que a luz do dia, existem pessoas que se recusam a sair da sombra para buscar clareza de significados simples e de diálogos de compreensão fácil. E o problema também se expressa nas mesmas pessoas que sempre tiveram tudo mastigado e digerido para elas, pois nunca precisaram ir atrás de respostas mais complexas. A verdade é que estamos entrando em uma realidade em que tudo em nossa volta busca focar mais naquilo que te faça ser reconhecido pelo que você tem e não pelo que a pessoa é. Não, espera. Se formos analisar essa colocação, podemos usar as duas definições mesmo, realmente. Aquilo que você tem e aquilo que você é, pois mesmo que você seja um ignorante, com sua fama adquirida ao custo de pessoas que acreditaram que você estava ajudando elas em uma situação difícil, ainda assim vão ter pessoas que vão te admirar por você fazer o que fez e te achar um visionário, um gênio que vai revolucionar o mundo. Essas mesmas pessoas que acreditam nesse tipo de pessoa são as mesmas que procuram uma desculpa para conseguir viver a vida com algum benefício do governo ou uma aposentadoria forjada por um acidente que ela mesma causou a si própria. E hoje ainda ri da cara de pessoas que acordam cedo todos os dias para tentar ganhar a vida de maneira mais honesta possível. E, pasmem, ainda vão ter a cara de pau de fazer expressão de espanto ao ouvir algo como isso que eu acabei de falar. É claro que sim, que tem pessoas que realmente passam por situações difíceis na vida e que não possuem as condições físicas ou biopsicossociais necessárias para poder trabalhar. E que sim, gostam do que fazem, bem por isso estar se relacionando diretamente com a sua autorrealização pessoal,
mas a realidade que bem sabemos é aquela que chamamos de jeitinho brasileiro. Esse termo é muito conhecido por se relacionar a situações de abordagem improvisada e muitas vezes informal com a qual o brasileiro resolve certas situações de seus problemas sociais. Esse jeitinho brasileiro de ser é visto tanto como negativo quanto positivo dependendo da situação da qual ele é aplicado. Dentro dos registros históricos, a primeira prática do jeitinho brasileiro aconteceu em 46, quando um cidadão estrangeiro solicitou um visto a um consulado brasileiro. Na época, o indivíduo teve seu pedido registrado sob a profissão de agrônomo como uma forma de ter seu processo facilitado, quando na verdade ele era um médico. Apesar da origem da prática ter ocorrido em 46, o registro histórico e oficial da expressão deu-se apenas em 82. Mas quando falamos de visão negativa, é quando, assim como esse exemplo citado, burlamos uma regra ou contornamos a situação de uma maneira que seja mais fácil, porém de maneira que fogem das regras necessárias que precisam ser realizadas. Já dentro de uma visão positiva, podemos citar como, por exemplo, uma situação que aconteceu com o diretor Fernando Meirelles, que foi questionado por Steven Spielberg sobre como ele conseguiu gravar a cena da galinha no filme Cidade de Deus. Ele disse que colocou a câmera em um cabo de vassoura e foi seguindo a galinha por rua fora. Rindo, Spielberg disse que teria gasto pelo menos uns $100 mil para fazer essa cena. Nesse caso, o nosso jeitinho brasileiro fez jus à maneira positiva. Parando para analisar algo assim, podemos concluir que o brasileiro é sim inteligente e que pode ser mais do que ele pensa ser. A verdade é que muitos têm obviamente suas limitações, mas que se tivesse as influências e incentivos certos, poderiam colocar em prática ideias e propostas que sim poderiam transformar nosso país em uma imensa potência mundial. Nosso país tem sim seus problemas, mas vejo que o maior deles são as pessoas erradas que estão no lugar onde as pessoas certas deveriam estar. E nem sempre vai caber a nós, pessoas comuns, ter essa autoridade de decidir quem vai estar na posição de tomar a decisão de quem vai estar em tal cargo ou ser o líder que esperamos que seja, que vai nos representar da maneira sensata, honesta e responsável. O que os cidadãos ainda não entendem é que esses representantes políticos, sendo eles desde o vereador até o presidente, são nossos funcionários. Nós o pagamos com nosso dinheiro através de impostos recolhidos através daquilo que consumimos e pagamos para ter. Tudo que temos e compramos possui imposto e parte desse valor da compra vai para o pagamento deles. Você compra um carro para usufruir de seu benefício, mas mesmo depois de pagar o valor total, ainda assim continuamos pagando por algo que já é nosso. A casa que é sua e você financiou para ter, precisa continuar sendo paga, pois o IPTU é uma obrigação imposta por lei para todos que possuem casas, comércios em geral e construções em territórios urbanos. Ai, Chaves, então quer dizer que temos que parar de pagar impostos? Não, e antes que isso fique subentendido por algum analfabeto funcional achando que vai distorcer o que eu tô querendo explicar, eu vou me antecipar aqui. Impostos são, de certo modo, sim, importantes de serem cobrados e também são um meio de se investir na cidade em que vivemos, pois é através desses valores que temos coleta de lixo, escola e segurança pública, assistência à saúde de graça e muito mais. A obrigação desses representantes políticos são de buscar melhorar a distribuição desses valores aplicados por nós e fazer com que essas melhorias aconteçam e apareçam, ao invés de apenas ficarem arquivados no papel e esquecidas dentro de um armário ou mesmo dentro de uma lata de lixo. Nossa obrigação é cobrar dos políticos responsáveis por seus cargos de fazerem acontecer aquilo que favoreça os cidadãos, fazendo com que suas frases de promessa de 30 segundos nas suas propagandas de divulgação na intenção de voto venha a ser e acontecer ao invés de ser apenas o que lhe convença a digitar os seus números no grande dia. Portanto, entendam, busquem conhecimento e informações que esclareçam mais aquilo que se tem dúvidas. A partir do momento em que levarmos a sério o real significado de estar elegendo alguém, saberemos que também temos o nosso direito de cobrar deles aquilo que queremos e precisamos que seja feito por nós. Melhora nas estruturas escolares, investimento em saúde pública, reforço na segurança pública, incentivo ao estudo e à especialização, incentivos culturais, desenvolvimento de projetos de crescimento e ampliação de oportunidades em geral. Existem muita coisa que precisa ser trabalhada no nosso país inteiro e, claro, precisamos parar de ter uma visão política e rudimentar do que se tinha antigamente, onde você tinha que defender o lado que você pertence.
A verdade é que precisamos dos dois lados sim, tanto do capitalismo quanto do socialismo. E se formos aprofundar ideias e conhecimentos sobre tais partidos, podemos criar algo que saiba casar com aquilo que ambos os lados pregam, mas de maneira que colaborem com o crescimento mútuo. Mesmo que isso pareça utópico demais para se compreender, a busca por um futuro melhor e promissor necessita que ambos os lados saibam debater e argumentar com maturidade e responsabilidade, porque a vez de dar cadeirada vai ser do eleitor. Lembre-se que nós cidadãos somos a maioria e eles são a minoria. Eles precisam de nós para estar lá, portanto, no dia de votar tenha responsabilidade e depois saiba cobrar com aquilo que ele prometeu. Seu voto é secreto, independente de quem seja, mas acima de tudo, tenha opinião. Galera, política é algo que é bem complicado e muitas vezes difícil de se falar, pois aqui no Brasil isso tem de se provado cada vez mais complicado, bem por conta do pensamento conservador e reducionista que certas pessoas possuem, mas ainda assim a gente precisa ter coragem de falar sobre. Eu sou uma pessoa aberta a falar sobre esse tema, mas sei que é algo que precisa ter um certo cuidado para se debater, mas não deixamos que as ideias morram. Quero agradecer pelo seu tempo aqui e também quero deixar 2 vídeos com temas semelhantes para vocês acompanharem, e também tem esse que o canal está oferecendo para vocês. Curtam, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau. Vote consciente, mas não vote branco. Tenha opinião.